Muito bem, pessoal. Então, olha só. Agora que você já está começando aqui a entrar aqui no mundo da programação, né? É só para você entender, ó. Talvez você ache muito difícil o começo, e isso é normal. Quanto menos você esperar, você está entendendo tudo, porque é assim que funciona. Agora, só vai aprender se fazer. Então, continua estudando, mesmo não entendendo, mas continua estudando, continua se esforçando, ok? Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre tipos de dados. Queria que esse conceito de tipos de dados, ele é muito importante, né, aqui para você trabalhar com operações. Então eu vou fazer aqui como exemplo, é só uma ilustração, queria que você prestasse atenção aqui. Ó. Vamos lá, nós temos o número 1. Podia ser qualquer um. Pessoal, digamos que eu tenho aqui o número 1. Será se eu consigo somar o número 1, por exemplo, com a palavra Jailton? Será se eu conseguiria somar? O que daria se eu somasse Jailton mais 1? Ia dar Jailton 1. Isso é uma soma? Não, né, pessoal? Então você observa que não dá para eu somar Jailton com 1. Agora vamos considerar o mesmo 1. Será se eu conseguiria somar 1 mais 18 de 8 de 1977? Não, né? Observa que eu não consigo. Você pode até dizer o seguinte: ah, Jailton, tu conseguiria 1978. Como? Por quê? O que está dizendo aí? Ninguém está dizendo. Assim como eu poderia conseguir 78, eu poderia conseguir 9 ou eu poderia conseguir 19, somando aqui com esses valores. Então, eu não posso somar o valor 1 com o número, com esse resultado aqui. Por quê? Por que será que eu não consigo, né? Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, 1, e olha que isso não é nem matemática, não é nem programação, isso é natural, na própria matemática. Se você tem 1, será que você pode somar 1 mais 20, 15 e 30? Você sabe que isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é um formato de hora. Aí você pode dizer assim, ah, eu posso, porque eu posso transformar no 30 e ficaria 31, ou no 15 daria 16, ou no 20 daria 21, mas aí você não estaria somando no todo. E outra, quem é que te garante que você precisa somar com um desses? O que está te dizendo aqui? Né? Então, de onde eu concluo que eu não posso somar uma hora com 1. Né? Se eu quiser somar uma hora, um minuto, aí é diferente, porque são coisas diferentes. Mas esse valor todo aqui não dá, tá? Porque são valores diferentes. E se eu quiser, ainda com o mesmo 1? E se eu quiser somar o 1 com a letra A? Será que eu consigo? Eu não consigo também. Eu vou ter A e 1. Eu vou ter A1, por exemplo, mas eu não vou conseguir. E se eu quiser somar o 1 com 2? Será que eu consigo, pessoal? Aí eu consigo, ó. Porque se eu somar 2 mais 1, dá quanto? Dá 3. Aí eu consigo de boa. Será que eu posso somar 1 com 2,5? Consigo. Daria quanto? Dá 3,5. Aí também eu consigo. Será que eu consigo somar 1 com falso? Ficaria. Não, eu consigo falso mais 1. Ótimo. Eu acho que você já entendeu aqui a brincadeira. A brincadeira é o seguinte, pessoal. No nosso mundo, dentro daquilo que nós vivemos, né, nós temos informações diferentes. Então você guarda informações diferentes em formatos diferentes. Então você tem, por exemplo, aqui no primeiro caso, eu tenho Jailton. Jailton não é um tipo para você somar alguma coisa, porque Jailton é um conjunto de caracteres, é uma string. Nós chamamos isso na programação de strings. Então, se você tem, por exemplo, 18 de 8, observa que isso aqui tem um outro formato de uma informação. É também uma informação, só que é uma data. E o outro aqui eu tenho uma hora, aqui eu tenho uma letra e aqui eu tenho um número. Por que eu pude somar 2 mais 1 para dar 3? Porque eles são o mesmo tipo de dado. Por que eu pude somar 2,5 mais 1? Porque eles dois são o mesmo tipo de dado. Então, quando você for fazer alguma operação aqui na programação, a primeira coisa que você tem que observar é qual é o tipo de dado. Porque se você for somar coisas com tipo de dado diferente, você vai ter o quê? Resultado diferente. E na maioria das vezes você vai ter erro de compilação. Tá? Compilação é quando você quer executar um programa e aí o próprio processador já identifica erro, ele vai dar um erro do tipo
TEC, alguma coisa assim, e ele vai dizer que o erro que tem informações com tipos de dados diferentes. Isso é comum, pessoal? Muito comum. Principalmente para quem está começando, porque às vezes não tem esse conceito que tipos de dados diferentes não pode ser somado. É claro que existe o cast, eu sei, Jailton, que existe o cast, mas cast, essas coisas, a gente só vai ver depois quando a gente estiver trabalhando em programação. Entenderam? Então, para você entender aqui, ó, o que é o tipo de dado? É uma informação, é uma forma como você guarda determinada informação. O A, por exemplo, é uma letra, é um caractere. Eu não posso somar com 1. Ah, mas eu posso sim, vai dar B. Mas aí já é outro conceito, tá? Porque eu teria que converter, enfim, tá? Mas para você que está começando agora, entenda, cada coisa que você vai fazer, cada operação que você vai fazer, você precisa de um tipo de dado específico. E aqui, em se tratando de Visual G, em se tratando de pseudocódigo, de algoritmo, nós vamos trabalhar com 4 tipos de dados diferentes. Por quê? É o tipo de dados que são os tipos de dados que ele suporta, o Visual G suporta. Só lembrando que o Visual G não é uma linguagem de programação completa, é apenas um interpretador de código, tá, na nossa linguagem. Então vamos lá. Então vamos falar aqui, ó. Nós temos o Visual G, ele trabalha com 4 tipos de dados. Na verdade, com 3, né? E a primeira parte divide em 2. O primeiro é o tipo numérico, pessoal. O tipo numérico é específico para armazenamento de números. Então, quando você quer trabalhar números, você vai trabalhar o tipo numérico, que posteriormente poderá ser utilizado para cálculos. E esse tipo numérico você tem de 2 tipos, ó. Você tem o tipo inteiro. O tipo inteiro é aquele que você trabalha com números inteiros. O conjunto Z+, né? O conjunto dos números inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Ou seja, números que não possuem casas decimais. Então, números que não possuem casas números que não possuem casas números que não possuem casas decimais, nós chamamos de tipo inteiro. E também tem um tipo real, que é o Visual G trabalho, tipo real. Quando você for trabalhar com números que possuem casas decimais, aí você vai trabalhar com o tipo real. E também nós temos os caracteres, que vão ser específicos para armazenamento de qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos, né? Alfanuméricos. E aí você vai trabalhar, por exemplo, Jailton, por exemplo, lá naquele exemplo, é um conjunto de caracteres, tá? E também nós temos os tipos lógicos, né? Que vão armazenar valores lógicos, verdadeiro ou falso. Muito utilizado, isso aí nós vamos ver bastante. Deu para você entender aqui essa aula? Então olha só recapitulando para você. Eu quis mostrar para você que as informações, elas podem ser armazenadas de formas diferentes. Então, para cada coisa que você vai trabalhar, você tem um tipo de dado diferente. E um tipo de dado é igual você querer somar melão com laranja. Você não vai conseguir somar melão com laranja, você vai ter melão e laranja, né? Lembra que quando nós estamos estudando a matemática, que você tem um valor x, y e z, aí você não consegue somar os 3? Por quê? Porque não tem como. São incógnitas, são variáveis diferentes. Aqui é do mesmo jeito. Então, são coisas diferentes. Então, agora na próxima aula eu vou falar para você sobre variáveis. Então, antes de você entender o conceito de variáveis, é importante você observar que antes de você criar uma variável, você tem que saber que tipo de dado ou qual o tipo de informação que aquela variável vai armazenar. Tá bom? Então aí para você o tipo de dado. Só lembrando, existem vários tipos de dados na linguagem de programação propriamente dito. Aqui no Visual G, nós vamos trabalhar esse tipo de dado. Nós vamos trabalhar o tipo inteiro, o tipo real, o tipo caractere e o tipo lógico, tá bom? Bem resumidão mesmo, é assim mesmo, tá? Observa que aqui nós não temos nem data e hora. Por quê? Volto a repetir, não é uma linguagem de programação, é só um conceito, tá bom? Muito bem, então na próxima aula eu mostro para você o conceito então de variável. Até lá!